E aí, gurizada, como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que vocês tenham aproveitado os vídeos que eu coloquei na aula passada. É, Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida vocês podem ir comentando comigo pelo chat do AVA, certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre sistema gastrointestinal, ou mais conhecido como sistema digestório. Tá? Vocês vão encontrar na literatura com essa nomenclatura de sistema gastrointestinal ou sistema digestório. Aí você deve se perguntar, tá, professor, mas por que eu preciso estudar o sistema gastrointestinal para o componente de paciente clínico? Nós vamos ter uma aula só de afecções ou doenças que acometem o sistema gastrointestinal. Então, doenças que afetam o intestino, o estômago. E para eu entender o funcionamento e como ocorre essas doenças, eu preciso saber como que é formado o nosso sistema gastrointestinal. Quais as funções, quais as partes que nele existe. Eu preciso entender isso para conseguir construir o meu conhecimento depois na parte das patologias. Então, por isso que a gente vai fazendo como se fosse uma linha do tempo para facilitar o entendimento de vocês quando chegar lá na parte de doenças do sistema gastrointestinal, tá? Então, pessoal, basicamente o sistema gastrointestinal, ele é formado de duas partes, tá? Vamos começar falando pela parte superior, tá? Desse sistema. Nessa parte superior do sistema, ele é formado pela boca, pela faringe, pelo esôfago e pelo estômago. Eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês um desenho, que aí eu vou mostrando no desenho e a gente vai conversando e fica melhor de vocês entenderem, tá? Deixa eu compartilhar a tela para facilitar o entendimento de vocês. Ai. Então, pessoal, para a gente entender o funcionamento do sistema gastrointestinal superior, porque ele é formado assim. Esta parte aqui a gente considera superior, onde está o mouse, e essa outra parte a gente fala que é o sistema digestório inferior. Então, sistema digestório superior e sistema digestório inferior. Começando então pela boca, tá? A boca é onde entram os alimentos para começar a fazer todo o processo de digestão. Então, a boca ela é responsável pela mastigação dos nossos alimentos, tá? Depois que a gente mastiga o alimento, esse alimento ele vai para faringe. A faringe é aqui, onde estou passando o mouse para facilitar o entendimento de vocês. Na faringe é onde acontece tem o auxílio da deglutição. O que é deglutição? Então, na faringe ocorre a deglutição. Deglutição é o processo de engolir. A gente fala deglutição na área da enfermagem porque é um termo técnico. Então, deglutir é fazer isso aqui. Ó, vocês conseguem ver aqui na câmera? Ó, processo de engolir. Processo de engolir na enfermagem é processo de deglutição. E ele é feito aqui na faringe. Depois, no esôfago, aqui no esôfago, bom, ingeri meu alimento, realizei a mastigação, fiz a deglutição, ou seja, engoli o alimento. Aqui no esôfago, eu vou começar a formar um bolo alimentar. Então, bolo alimentar a gente fala que é todo o material que a gente ingere.
pela boca, tá? Então, começou a formar o bolo alimentar aqui, o esôfago, ele vai fazer o papel de empurrar esse alimento até o estômago. Então, no esôfago, nessa região aqui, a gente apresenta movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos? São movimentos involuntários do esôfago. Então, o esôfago, ele está sempre fazendo esse movimento. Ele está, ó, fechando e abrindo, fechando e abrindo, fechando e abrindo. E isso são movimentos peristálticos. Eu não sinto que meu corpo faz esse movimento, tá? Mas ele faz esses movimentos peristálticos para conseguir movimentar o bolo alimentar que está aqui no esôfago e encaminhar ele para o estômago. Então, a função do esôfago é essa. É realmente preparar o alimento para encaminhar ele para o estômago, através dos movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos que eu não sinto, mas o meu corpo faz, como se fosse uma contração muscular, tá? Só que aqui, no caso, é uma contração do esôfago. Quando o alimento ele chega no estômago, aí começa, o estômago fica aqui nessa parte laranja, aí começa a degradação alimentar. Então, eu como o alimento, ele faz todo esse processo que eu expliquei para vocês, chega no esôfago, o esôfago empurra ele com os movimentos peristálticos para o estômago. Quando o alimento chega no estômago, ele começa a ser degradado. Bom, esse processo que eu expliquei para vocês é o sistema digestório superior. Agora, a gente começa a falar do sistema digestório inferior. Então, para falar do sistema digestório inferior, eu vou colocar um outro desenho aqui que é mais claro para entender. Então, quando a gente fala do sistema digestório inferior, a gente começa pelo intestino delgado. Intestino delgado é esse aqui, ó. Intestino delgado. Esta parte aqui. Nessa parede, nessa região do intestino delgado, são produzidas muitas enzimas. Aí você pode perguntar, tá, professor, mas o que é enzimas? Pessoal, então, enzimas, elas são responsáveis pela quebra do alimento. Elas vão quebrar esse alimento e vão transformar esse alimento em nutrientes. Então, as enzimas que são produzidas aqui no intestino delgado, elas servem para auxiliar nesse processo de transformação do alimento em nutriente. Mas para saber realmente o que é uma enzima, como que ela funciona, eu vou fazer um esquema para vocês aqui, tá? A enzima é como se fosse alguém que vai me dar uma força para eu chegar em algum lugar, tá? Então, ela vai auxiliar esses alimentos a serem quebrados e transformar eles em nutrientes. Então, eu vou fazer uma coisa bem teatro para vocês conseguirem entender. Deixa eu colocar para cá o computador. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Aqui. Aí fica melhor. Ó. Eu vou fazer teatro para vocês entenderem o que a enzima faz dentro do nosso intestino delgado. Bom, ó, vamos dizer que aqui sou eu, esse budinha, tá? Isso aqui é uma garagem, um exemplo. E nesse processo está acontecendo uma tempestade, um vendaval. Vamos ver que está acontecendo um ciclone. O vento, ele está vindo de lá para cá. Então, o vento ele está vindo em direção ao meu rosto. Ou seja, o vento está tentando me empurrar para trás, para cá. Só que eu preciso chegar nessa garagem aqui, porque o vento está muito forte e eu preciso chegar na garagem para eu me proteger. Então, esta caneta aqui é a enzima. Então, a enzima está aqui.
o vento está vindo de lá, eu preciso caminhar contra o vento, mas eu sou muito magro e eu não tenho força para chegar na garagem por conta do vento. A enzima, ela vem e me dá um empurrão. Ó, a enzima vai me empurrar para eu chegar mais rápido dentro da garagem para eu me proteger do vento. Então, dentro do nosso corpo acontece isso. As enzimas, o alimento chegou e ele precisa de uma ajuda para se degradar. Aí a enzima vai lá e faz esse processo. Vai dar uma mão para o alimento ser transformado em nutriente e ser absorvido pelo corpo, que seria a garagem. Eu penso que a gente olhando esse processo fica mais fácil de entender o que é uma enzima, tá? Então, continuando. Depois, tá? E que enzimas que o intestino delgado ele produz? Bom, então ele produz a enzima peptidase, tá? Mas o que é uma enzima peptidase? Na verdade, essa enzima, ela trabalha na digestão de proteínas, tá? Então, essa enzima, ela vai trabalhar na digestão das proteínas do organismo. Depois, a gente tem uma enzima que eu vou também compartilhar para vocês irem me acompanhando. Aqui. Deixa eu aumentar a fonte. Então, a primeira enzima que eu falei é a peptidase. Peptidase. Essa enzima, ela participa na digestão das proteínas. A outra enzima que é produzida no intestino delgado, a gente chama ela de maltose. E o que essa enzima ela faz dentro do intestino delgado? Essa maltose, ela vai digerir, ela digere a glicose. Só que essa glicose que eu escrevi aqui, pessoal, ela não é a glicose aquela que contém nos alimentos, tá? Essa glicose, ela é especial, então sempre que a gente fala de maltose, é uma glicose especial que ocorre apenas no processo de digestão. Então, a maltose, ela é uma glicose, só que ela não é a glicose presente nos alimentos, tá? Ela ocorre apenas no processo de digestão. Depois, outra enzima que a gente precisa falar é a lactase. Quando a gente fala de lactase, a gente já lembra mais ou menos o que ela deve fazer no intestino, tá? A lactase, ela ajuda na digestão da lactose. E quando a gente tiver uma aula de patologias do sistema digestório, a gente vai conversar mais sobre intolerantes à lactose. Então, a enzima lactase, ela ajuda na digestão da lactose. Depois, nós temos outra enzima, que é a sacarase. A sacarase, ela ajuda na digestão da sacarose. Sacarose é açúcares que estão presentes no nosso corpo. Então, essas aqui são as principais enzimas que são formadas e desenvolvidas lá no nosso intestino delgado. Até se vocês quiserem, eu fiz isso aqui como um quadro para vocês tirarem foto ou anotando no caderno, para facilitar o entendimento de vocês. Pessoal, e aqui, ó. Ó, no intestino delgado tem essas dobras, tá? Ó, são várias dobrinhas, como vocês podem ver.
essas dobras, elas têm um nome, tá? E a gente chama essas dobras de vilosidades. Então, vilosidades são as dobras presentes no intestino delgado. Vilosidades são essas dobras aqui. Então, essas dobrinhas, existem milhares dentro do intestino delgado. E a gente chama elas de vilosidades, tá? O que acontece nessas vilosidades, nessas dobrinhas? Nessas dobrinhas acontece a absorção da água que a gente ingere. Então, toda a água que a gente toma durante o dia, ela é absorvida nessas vilosidades, ou seja, nessas dobrinhas que tem no intestino delgado, tá? Além de elas absorverem a água, elas absorvem também os nutrientes, as vitaminas e os eletrólitos. Então, a absorção da água, dos nutrientes e das vitaminas, elas são feitas aqui nas vilosidades, que são as dobras presentes no nosso intestino delgado. Que o intestino delgado fica aqui, tá? Bom, agora que a gente já conversou sobre o intestino delgado, a gente vai para o intestino grosso. Que eu tenho outra foto aqui para ajudar o nosso entendimento. Aqui no intestino grosso. Bom, eu vou apagar essa parte aqui. Agora a gente vai para o intestino grosso. Outra fonte. Aqui para vocês enxergarem melhor. Intestino grosso. Pronto. Lá no intestino grosso, ele é dividido em 3 partes, tá? Dentro do intestino grosso, a gente tem a parte do seco ou cego, tá? Seco ou cego dentro do intestino grosso. Onde que fica esse lugar? Esse lugar, o cego ou seco, ele é a primeira porção aqui, ó, do intestino grosso. Então, essa parte aqui a gente chama de seco ou cego. Seco com C, tá? Porque é uma parte do intestino. Ó, seco ou cego. Fica bem no início do intestino grosso. Outra parte que também o intestino grosso é formado é o cólon. Ó, onde que fica o cólon no intestino grosso? O cólon, ele fica aqui. Então, o intestino grosso, o que é o cólon, na verdade? Cólon é toda essa parte aqui, ó. Ó, do intestino grosso, onde eu tô passando o mouse. Essa parte aqui. Isso aqui a gente chama de cólon. Ó, pode ver que a flecha, ela vai nos levar sempre para essa parte externa aqui. Ó, cólon aqui e cólon do outro lado. Então, essa parte em volta, isso aqui a gente chama de cólon, tá? E depois, o reto. Então, o intestino grosso, ele é formado de seco ou cego, cólon e o reto. Isso aqui são as partes que formam o nosso intestino grosso. O reto é essa parte aqui. O que antecede o ânus, tá? Ó, reto. Esse desenho aqui, ele é mais didático e faz com que a gente consiga enxergar melhor as informações que eu estou passando para vocês. Ó, intestino grosso, cólon,
reto e o ânus, tá? Lá no intestino grosso, pessoal, também tem a produção de muco, tá? No intestino grosso é produzido muito muco. Por quê? Por que precisa dessa produção de muco? Porque essa produção de muco, ela lubrifica, faz a lubrificação das fezes do ser humano. Então, se não tivesse essa produção de muco dentro do intestino grosso, colegas, seria um problema, porque a gente ia passar com prisão de ventre e com dificuldade de evacuar. Então, lá no intestino grosso é produzido o muco, que ajuda na lubrificação das fezes humanas. Se não tivesse esse muco, seria muito difícil para a gente evacuar, tá? Depois de toda essa explicação do sistema digestório, para a gente finalizar a aula de sistema digestório, bom, fazendo um resumo então, a gente tem ele dividido em duas partes, superior e inferior, mas o que eu preciso que vocês tenham em mente depois dessa aula? Na verdade, eu fiz toda uma explicação para vocês entenderem o processo do trajeto alimentar. Então, o trajeto alimentar, isso aqui é importante vocês terem em mente, tá? Porque eu preciso saber desse trajeto alimentar para avaliar um paciente clínico. Para saber, bom, se está acontecendo alguma alteração no corpo desse meu paciente, eu preciso saber em que parte. Que isso a gente vai estudar mais profundamente lá na nossa aula de doenças que afetam o sistema digestório, tá? Então, o trajeto alimentar, ele vai iniciar pela boca. Alimento entrou pela boca, vai para a faringe. Na faringe acontece a deglutição, ou seja, ó, a parte que eu vou engolir o alimento. Depois, o alimento ele vai para o esôfago. Lá no esôfago, lá no esôfago vai começar a formação do bolo alimentar. Então, no esôfago, tem os movimentos peristálticos, que eu expliquei para vocês, que é aquele movimento involuntário que vai como se ele fosse empurrar o alimento para o estômago. Então, o esôfago empurrou o alimento para o estômago, que o estômago vai degradar esse alimento e vai mandar esse alimento para o intestino delgado. Depois do intestino delgado, esse alimento ele vai para o intestino grosso. Lá no intestino grosso eu expliquei para vocês que ele é dividido em 3 partes. Depois que ele passar pelo intestino grosso, ele vai ser encaminhado ao reto. Que aí no reto ele já vai estar em forma de fezes. Depois do reto, ele vai ser encaminhado para o ânus. Aí depois, meus amigos, não sei para onde vai. Aí depois vira cocô ou fezes e partiu universo ou partiu esgoto. Não sei onde vocês vão depositar essas fezes. Aí eu deixo para vocês. Gurizada, certo? Então, essa então foi a aula de sistema digestório. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Eu tentei fazer de forma mais didática possível. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Aí. Eu vou deixar mais um material de apoio para vocês no AVA. Tem mais algumas aulas
que o AVA disponibiliza, tá? Então, por hoje, a nossa aula era essa, de sistema digestório. Como eu disse para vocês, é muito importante a gente entender de sistema digestório, porque quando eu for falar de patologias que atacam o sistema digestório, fica mais claro na cabeça de vocês. Então, depois que vocês olharem esse vídeo, fizerem as anotações, quando a gente falar de doença, porque eu vou falar, tem uma doença que afeta o intestino grosso, o intestino delgado, uma doença que vai atacar o esôfago. Aí vocês têm em mente onde que fica essas partes no nosso corpo, tá? Isso eu faço para realmente a gente construir uma linha de conhecimento, tá? Então, agradeço. Mais uma aula, a gente vai se falando. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Certo, gurizada? Obrigado.